Oi, pessoal, tudo bom? Bom, hoje a gente vai estudar, a questão do fundamento axiológico e da questão da vigência universal dos direitos humanos. Bom, o que seria exatamente esse fundamento axiológico? Bom, axiológico vai ser tudo aquilo que vai se referir a um conceito de valor ou que vai constituir uma axiologia, ou seja, valores predominantes. Então, quando a gente fala do fundamento axiológico dos direitos humanos, a gente vai falar dos valores que vão fundamentar a doutrina dos direitos humanos. Então, na concepção fornecida pela Declaração Universal dos Direitos Humanos, os direitos humanos são, além de todos aqueles direitos considerados universais e inalienáveis, um conjunto mínimo de direitos, que é necessário para assegurar uma vida ao ser humano que vai ser baseada na liberdade e na dignidade. Ou seja, essa definição dos direitos humanos vai ser importante porque ela vai evidenciar que o grande fundamento dos intitulados direitos humanos na configuração atual é a questão da dignidade humana. Então, a dignidade é o fundamento de todos os direitos do homem e vai residir, portanto, nessa característica própria dos seres humanos, que é de não serem substituíveis, Então, vamos estudar, então, como que essa noção de dignidade da pessoa humana foi sendo desenvolvida e estabelecida. Bom, a ideia de que os grupos de humanos podem ser reduzidos a um conceito ou categoria geral e que engloba a todos é de elaboração recente na história humana e, segundo antropólogos, em alguns povos se observa que, entre eles se denominam entre si de um termo que, com o significado fundamental de homem, mas os indivíduos estranhos desse grupo eram denominados com outro termo. Então, significando que, para eles, se tratava de uma espécie animal, diferente. Então, foi durante o período axial da história, entre 600 e 480 a.C., que vai despontar o começo dessa ideia de uma dignidade essencial entre todos os homens, Então, essa é considerada a primeira etapa na compreensão da pessoa, da ideia de pessoa. Então, nesse período axial, viveram Zaratustra, na Pérsia, Buda, na Índia, Lao Tse e Confúcio, na China, e Pitágoras, na Grécia, que eles coexistiram nesse período, mas não há provas históricas que eles se comunicaram. E apesar da criação dessa ideia, foram necessários 25 séculos para que a primeira organização internacional, que englobou toda a totalidade dos povos da Terra, proclamasse pela Declaração Universal dos Direitos Humanos, em 1948, que todos os homens nascem livres e iguais em direitos. Então, essa convicção de que todos os seres humanos têm direito a ser igualmente respeitados pelo simples fato da sua humanidade, vai nascer vinculada a uma instituição social que é muito importante, que é a lei escrita. Então, é a lei escrita como regra geral e uniforme e igualmente é aplicável a todos os indivíduos, que vivem uma sociedade organizada. E vai ser na Grécia, particularmente em Atenas, que essa proeminência da lei escrita vai se tornar pela primeira vez o fundamento da sociedade política. Bom, então, na democracia ateniense, a autoridade ou a força moral das leis escritas suplantou, desde logo, a soberania de um indivíduo ou de um grupo ou classe, social. Bom, então, essa convicção de que todos os seres humanos têm direito a ser de forma igual, respeitados, pelo simples fato da sua humanidade, vai nascer vinculada a uma instituição social que é de fundamental importância, que é a lei escrita. Então, é a lei escrita como uma regra geral e uniforme e igualmente aplicável a todos os indivíduos que vivem em uma sociedade organizada. E vai ser na Grécia, mais particularmente em Atenas, que a proeminência dessa lei escrita tornou-se pela primeira vez o fundamento da sociedade política. Bom, então, na democracia ateniense, a autoridade ou força das leis escritas suplantou, desde logo, a soberania de um indivíduo, de um grupo ou classe social. Então, essa soberania das leis está vinculada ao sentimento de liberdade do cidadão. Então, para os atenienses, a lei escrita é o grande antídoto contra um governo arbitrário. Então, bom, ao lado da lei escrita,
Também havia, entre os gregos, outra noção que era de igual importância, que é a lei não escrita. Então, essa lei não escrita, ela poderia designar um costume jurídico que era relevante, como também leis universais, que originalmente eram de cunho religioso, e as quais, sendo regras muito gerais e absolutas, não precisariam, né, ser promulgadas em um território exclusivo só de um povo. Então, nas gerações posteriores, esse caráter religioso da lei não escrita foi sendo dissipado. E em Aristóteles, essas leis gerais são chamadas de leis comuns, reconhecidas por um consenso universal, e então elas vão se opor às chamadas leis particulares, que seriam leis próprias de cada povo. Bom, então, foi essa concepção de leis comuns a todos os povos que os romanos adotaram, pegando, então, essa noção grega de leis não escritas e empregaram na expressão ius gentium, que seria o direito comum a todos os povos. Bom, a partir do descarte desse fundamento religioso, era preciso encontrar, então, outra justificativa para a vigência dessas leis universais, então, que eram aplicáveis, né, a todos os homens em todas as partes do mundo. Para os sofistas gregos e, posteriormente, também para os filósofos estoicos, esse fundamento universal da vigência só poderia ser a natureza, a physis. E, bom, então, no século de Péricles, de 480 a 411 a.C., vai se fundar pela existência de uma igual natureza para todos os homens, ou seja, Péricles vai criticar essa divisão da humanidade entre gregos e bárbaros, nas quais os gregos seriam superiores. Bom, para Sócrates, de Platão, ele vai procurar demonstrar que a essência do ser humano está na alma, não no corpo, nem tampouco na união de corpo e alma, pois o homem, então, ele só serviria desse corpo como um simples instrumento. Então, a individualidade do homem para Platão não estaria ligada a nada aparente. Bom, agora vamos ver como o estoicismo entendia essa concepção de pessoa. O estoicismo ele se desenvolveu durante 6 séculos, desde Atenas, em 321 a.C., até a segunda metade do século III d.C. Ou seja, mas os princípios estoicos eles vão permanecer em vigor durante toda a Idade Média e até mesmo vai passar da Idade Média. Bom, para o estoicismo, era preciso entender que essas regras são originadas de uma ordem natural e para os estoicos tudo estava enraizado na natureza. Então, o estoicismo, ele não vai se tratar de um pensamento sistemático, né? O estoicismo, ele vai se organizar em torno de algumas ideias centrais, como a unidade moral do ser humano e a dignidade do homem, considerado, então, filho de Zeus, e que, por consequência, né, disso, tem direitos inatos e iguais em todas as partes do mundo, apesar dessas grandes e inúmeras diferenças entre os indivíduos e os grupos. Bom, por enquanto a gente fica por aqui, mas na próxima aula a gente vai continuar falando desse fundamento axiológico dos direitos humanos. Até mais, pessoal!